Então nós vamos agora verificar como é que nós vamos preparar esse paciente para olhar a pressão arterial dele. Primeiro, avaliar o ambiente. Não adianta eu olhar a pressão do paciente no lugar que todo mundo está gritando, falando alto, posicionamento de forma inadequada, está tremendo de frio, que eu não vou conseguir ver nada. Então eu tenho que preparar o ambiente. Primeiro, sempre manter a privacidade desse paciente. Ninguém gosta de ser exposto, né? Segundo, evitar então os ruídos em excesso. Por quê? Porque vai dificultar a minha ausculta. Terceiro, o ambiente tem que ser tranquilo, né? Que proporciona também menos ansiedade para o paciente. É muito comum alguns pacientes reclamar, chegar no consultório e eles começam a demonstrar ansiedade, a pressão subir, né? E tem pessoas que têm pavor de médico, não gostam, então eu preciso de tranquilizar esse paciente, tá? Então eu preciso de um ambiente privado para o paciente, para manter ele mais confortável, livre de ruídos. E aí, primeiro, tudo o que nós vamos fazer com o paciente é necessário conversar e explicar para ele. Ao explicar, a gente demonstra segurança e transmite tranquilidade para esse paciente. E aí, se ele veio subindo uma ladeira, é lógico que a pressão dele vai ficar, né, bem alta. Então, vou deixar esse paciente de repouso uns 5 a 10 minutos e descansar um pouquinho, num ambiente calmo. Eu vou conversar com o paciente, tirar todas as suas dúvidas antes de começar a fazer a pressão dele. Porque se no meio lá você está escutando, uma pressão difícil de escutar, e ele começa a conversar com você, vai dificultar o seu trabalho e a ausculta. Então, explique para o paciente todos os procedimentos que você vai fazer, peça para ele não conversar naquele momento, lógico, bem de forma bem tranquila, bem educada, tá? Certifique-se que este paciente não esteja de bexiga cheia. Professor, que tem uma coisa a ver com a outra, tudo. Bexiga cheia também pode elevar a pressão. É muito comum pacientes idosos que fazem retenção urinária, pacientes que têm hipertrofia prostática, chegam na emergência com a pressão lá em cima. E às vezes você vai escutar, você pede falar, e aí, como é que tá fazendo xixi direitinho ou não? Aí você, nossa, pô, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Xixi com pressão, tudo. Pacientes com a bexiga distendida demais pode elevar a pressão. Verificar também se esse paciente não acabou de sair de uma academia, né? Ou não subiu aquela ladeira. Então, o ideal é que ele esteja no mínimo 60 minutos em descanso, sem fazer nenhuma atividade física. Certificar de que ele não ingeriu nenhuma bebida alcoólica, né, álcool, café ou alimento estimulante, e que tenha fumado, né, 30 minutos antes. Além disso, nós vamos remover então o excesso de roupa do braço do paciente para colocar o manguito, posicionar esse paciente em posição, né, ou seja, ortostática, ou deitada, ou sentada em decúbito, mas desde que ele fique confortável para você, principalmente também, e para o paciente, tá? Ele pode estar sentado? Pode, desde que as pernas sejam descruzadas, né, os pés apoiados no chão, rente o seu dorso bem encostado, de posição relaxada. E aí, nós vamos expor o braço do paciente a nível do coração, nem muito abaixo e nem muito acima, na altura do coração, com a mão fletida, né, ligeiramente fletida. E aí, lembra que eu falei que alguns fatores interferem na pressão do paciente. Um deles é o tamanho do manguito. Eu não posso ter um manguito pequeno para um braço grande e nem um manguito muito grande para um braço muito pequeno. Então eu preciso de mensurar, né, o braço, a circunferência do braço desse paciente. Após fazer isso, eu preciso de colocar o manguito, né, a setinha na posição da artéria braquial e deixar uma folga de 2 a 3, mais ou menos de 1 centímetro, né? Não posso também comprimir muito o braço do paciente. E esse posicionamento aqui no braço tem que ficar de 2 a 3 centímetros da sua fossa cubital. A
vinha nossa do braço. Eu vou medir 2 dedos e aí então colocar esse manguito, tá? Sempre centralizando na artéria braquial. Nunca se esqueça disso. Aí que vem às vezes a confusão na cabeça, né, dos alunos. Por quê? Eu não vou ficar aqui, coloquei um manguito no braço do paciente e começar de forma incontrolável insuflar esse manguito, apertar a pera e insuflar até os seus 260, porque assim eu vou dar uma pressão falsa negativa. Não é assim que funciona. Primeiro passo, coloquei o manguito no braço do paciente. Segundo passo, eu vou agora fazer uma estimativa dessa pressão desse paciente. Como é que eu faço essa estimativa? Eu tenho meu manômetro, eu vou encontrar o pulso radial do paciente, vou colocar os meus 2 dedinhos, não vou colocar o dedão, porque aqui tem pulso. E os 2 dedinhos, eu vou achar o pulso desse paciente. Encontrei o pulso dele? Ok. Aí eu vou insuflar o meu manguito até eu não sentir mais esse pulso. Eu estou insuflando e de repente parou de sentir o pulso. Digamos que eu parei de sentir o pulso lá em 100. E aí, desinsuflo todo o manguito rapidamente. E agora eu vou posicionar então o esteto, as olivas do meu ouvido, colocar na artéria braquial do paciente e vou começar a insuflar novamente, porém eu vou contar acima de 15 a mais ou menos 30 milímetros de mercúrio do valor que antes eu encontrei. Encontrei um valor de 100. Aqui os batimentos pararam em 100. Então eu vou contar 100, mais ou menos eu prefiro contar sempre mais 30. Mais 30. Eu vou insuflar esse manguito até 130 apenas. E não em 260 até, né, parar no último ponteiro. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou superestimando a pressão do paciente. Lembra que lá antes eu mostrei para vocês que eu vou fazer um esqueminha nessa artéria? Então, quanto mais tempo ela colabada, forçada a colabar, mais difícil vai ser esse retorno. Então, eu posso dar uma pressão falsa para esse paciente. De tanto ficar apertando esse braço do paciente ou apertando de forma inadequada, a pressão dele é lógico que vai dar valores variados ou valores acima do que o normal, tá? Então, gente, isso aqui é extremamente importante. Aí você vai falar assim, professora, eu não vejo ninguém fazendo no hospital. Mas isso aqui é o certo. Esse é o certo. Principalmente gestante, que tem aquelas variações que eu falei com vocês anteriormente. Então, é necessário fazer essa estimativa antes de sair aí insuflando o manguito no braço do paciente. Este é o certo. Eu não posso subestimar uma pressão do paciente ou achar que, que vai ser aquela pressão. É muito comum, você chega numa unidade de saúde, aí o profissional pergunta, geralmente qual que é a pressão, né? Aí ele fala, é sempre alta, aí de cara a gente insufla 260. Não, isso está errado. Então tem que fazer essa estimativa antes. Então vamos voltar. Como é que eu faço essa estimativa? Eu vou colocar o manguito no braço do paciente, respeitando a setinha, colocando a seta na posição da artéria braquial, sempre com 2 ou 3 dedinhos acima da fossa cubital. E aí eu vou encontrar o pulso radial do paciente. Lembra? Artéria radial, pulso radial do paciente. E aí eu vou agora insuflar esse manguito, prestando atenção, aonde é que vai parar esses batimentos. Se ele parou no 100, ok, parou. Eu vou desinsuflar tudo, vou reposicionar esse paciente, o esteto agora, colocar na artéria braquial do paciente e aí sim eu vou contar mais 30 do valor da qual eu encontrei. 100 mais 30.
Então eu vou insuflar até 130. Parou de insuflar? Aí sim que nós vamos ter a nossa segunda parte, tá? Vou voltar aqui que já falei isso. E aí? Ok. Então, ó, eu vou desinsuflar de forma agora bem devagar, de 10 em 10, de 20 em 20, para mim conseguir auscultar aquelas fases, né? As fases do Korotkov. Lembrando que tem aquelas contrapartidas que eu tenho que prestar muita atenção. Então, ó, achei fiz a estimativa, achei o pulso radial, fiz a estimativa do paciente. Fiz a estimativa, eu vou contabilizar de 15 a 30 milímetros de mercúrio a mais, ok? Insuflei, posicionei o esteto no meu ouvido, coloquei na artéria braquial e aí, ó, eu vou soltar de forma devagarzinho uma válvula. Então, eu vou soltar devagar de 10 em 10 minutos e vou começar agora a escutar os sons. Primeiro som, primeira fase, vai ser um som forte, alto e audível, que eu vou agora então determinar a minha sistólica e em seguida eu vou continuar ouvindo, né? Eu posso começar agora a desinsuflar um pouco mais rápido, de 30 em 30, que eu vou fazer a estimativa da minha diastólica, que vai ser a quinta fase, sons de Korotkov, né? O desaparecimento deste som. Então, ó, lembrando que se eu continuar ainda escutando, né? Escutando sons até o nível 0, eu preciso de fazer o quê? Determinar qual que é a minha fase 4 dos sons Korotkov, para determinar a minha diastólica. Tá com dúvida, gente? Não vou de imediato insuflar o manguito do paciente para aumentar a pressão, não. Eu tenho que esperar seus 3 a 5 minutinhos para essa artéria se restabelecer, para mim novamente, né, tirar as minhas dúvidas e olhar de novo a pressão desse paciente. Nunca registrem coisas duvidosas. Não dá para registrar ou não dá para achar. Não tem como eu achar. Eu tenho que ter certeza no que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou informar então os valores obtidos para o meu paciente, numa linguagem da qual ele vem entender, né? Ele entende que uma pressão, né? Eu tenho que falar de 12 por 6, 12 por 7, 12 por 8, é a linguagem que ele entende. Agora, a linguagem que eu vou registrar será um valor de 120 por 60 milímetros de mercúrio. Sempre registrar tudo que nós fazermos no paciente. Então, eu vou retirar novamente, né, esse manguito do paciente. É lógico, preciso limpar as olivas desse esteto, da mesma forma que eu posso me contaminar com otite, eu tenho que limpar para guardar, tá, gente? É muito comum as otites, né? Lavar as minhas mãos para evitar a disseminação de infecção. Lembramos, né, que os KPCs aí estão batendo pau nos hospitais, as infecções de bactéria multiresistente também tá aí em livres demanda e eu preciso de parar esse processo. E nós, profissionais da saúde, principalmente técnicos de enfermagem, os enfermeiros, é essencial esse processo. Temos que parar essa guerra aí contra esses micro-organismos multiresistentes, lavando sempre nossas mãos. Deixar sempre o meu posto de enfermagem em ordem, o quarto do paciente em ordem, não dá para deixar um lugar desorganizado, porque eu sempre costumo falar na sala de aula que nosso local de trabalho, ele transfere, ele mostra a nossa imagem, quem nós somos. Então, não posso demonstrar desorganização. E fazer todos os registros do paciente no prontuário, sempre precedido de data e hora. Não esquecer do carimbo, tá? Bom, eu falei para vocês nas aulas anteriores que não era só na artéria braquial que eu iria olhar a pressão do paciente, né? E se ele chegar lá no pronto-socorro, de repente, né, com o braço decepado, ou ele perdeu um braço no acidente, né, ou alguma coisa semelhante, vou ficar sem olhar a pressão do paciente? Não. Então, eu posso também olhar a pressão do paciente através da artéria poplita e a tibial posterior. Lembrando sempre de posicionar o manguito, ó,
na posição da artéria. Lembra da setinha que tem aqui nesse manguito? Sempre na artéria. E o esteto, eu vou colocar onde o esteto? No local da artéria. O esteto eu vou colocar na região posterior da perna, né, na região, a fossa, né, do joelho e no pegioso, tá bom? É muito comum esse revezamento, tá? Em pacientes que estão internados, na UTI, é muito comum esse revezamento desses manguitos. Por quê? Nós vimos que ocorre uma isquemia. E essa isquemia, nesse membro, ela corre em torno de mais ou menos 1 minuto. Agora, pensa a cada 1 hora ocorrer essa isquemia. Então, é necessário sempre esse revezamento, tá? Bom, acabou nossa aula por hoje.